Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Hoje vou falar sobre as armas do cristão. O importante que são as armas do cristão. Como as armas do cristão? As armas do cristão é a palavra de Deus, os ensinamentos da nossa Santa Igreja, os sacramentos, a oração. Isso são as armas do cristão. É ler as Sagradas Escrituras, meditá-la no nosso coração, pô-la em prática na nossa vida, e a oração do Santo Rosário, que é muito importante, que também é bíblica. É importante que nós, católicos, tenhamos conhecimento da palavra de Deus, dos ensinamentos da nossa Santa Igreja e também da riqueza dos sacramentos da nossa Santa Igreja. E primeiro vou ler aqui o capítulo e depois pouco a pouco, vou explicando o que o Senhor nos diz aqui por meio de Paulo. Carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 20. As armas do cristão. Finalmente, tornai-vos fortes no Senhor e na sua força poderosa. Revesti-vos da armadura de Deus para terdes a capacidade de vos manterdes de pé contra as maquinações do diabo, porque não é contra os seres humanos que temos de lutar, mas contra os principados, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas e contra os espíritos do mal que estão nos céus. É contra o espírito do mal, o diabo, dos espíritos malignos que estão esparcidos pelos ares, atentando a povoação, as pessoas, para que cometam pecados, cometam crimes e tanta maldade que se vê no mundo. Então, para evitar todas essas coisas, temos que revestir-nos com as armas dos cristãos. As armas do cristão é a palavra de Deus, a oração, a Santa Missa, os sacramentos da nossa Santa Igreja. É muito importante que nós tenhamos conhecimento. Vou seguir lendo e vou explicando para não me perder aqui. Por isso, tomai a armadura de Deus, para que tenhais capacidade de resistir no dia mau, e depois de tudo terdes feito de vós, manterdes firmes, mantendo-vos, portanto, firmes, tendo cingido os vossos rins com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés com a prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Em cima de tudo, tomai o escudo da fé, com o qual terás a capacidade de apagar todas as setas incendiadas do maligno. O escudo da fé nunca perderá a fé, mas por isso
é necessário, muito importante, que nos revestimos com as armaduras de Deus para manter-nos firmes. A palavra de Deus, meditá-la no nosso coração, pô-la em prática na nossa vida, a oração, os sacramentos da nossa Santa Igreja, Santa Missa, para não cairmos nas forças do maligno. É muito importante e que ponhamos em prática e vivamos como o Senhor nos explica aqui, nos revistamos das armas do cristão. Recebi ainda a capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é a palavra de Deus. A palavra de Deus que devemos meditá-la no nosso coração, ler-la, não como um livro qualquer, senão meditá-la, ler e meditá-la no nosso coração, porque é palavra de Deus, para que possamos pôr em prática na nossa vida e compreender e meditá-la no nosso coração, para assim nós ter a capacidade para poder interpretar e compreender, ler-la, meditá-la no nosso coração, que é muito importante. Não se pode ler como um livro qualquer, porque é a palavra de Deus. Por isso, se lê, se medita no nosso coração o que o Senhor nos diz aqui, para que possamos pôr em prática na nossa vida. Servindo-vos de todos a espécie de orações e preces, de todas as espécies de orações e preces que devemos estar continuamente na nossa vida para não cair nas forças do maligno e ir à perdição, perder a nossa alma. Orai em todo o tempo no Espírito, que oremos em todo o tempo no Espírito. É no Espírito que oramos, meditamos na oração. E para isso, vigiai com toda a perseverança e com preces por todos os santos, e também por mim. Devemos fazer oração com preces por os santos, por os sacerdotes, por o Papa, por os obispos. Aqui nos diz Paulo que nos pede que façamos oração com preces por ele e por os santos e também por os sacerdotes, os bispos, o Papa. É para que tenhamos conhecimento que isto é a palavra de Deus, o que o Senhor nos diz aqui, que quando abrir a minha boca me seja dada a palavra de Deus, para que corajosamente dê a conhecer o mistério do Evangelho, de que sou embaixador em cadeias, que nele eu possa falar aberta e corajosamente, tal como é o meu dever. Bom, aqui Paulo nos diz que é necessário que toda a Igreja, que somos todos nós reunidos na Igreja, os batizados, que estejamos em oração, com preces, a pedir a Deus por todos eles, por o Papa, por os obispos, por os cardeais, por os sacerdotes e por a Santa Igreja, para que assim Deus dê força para que eles possam anunciar a palavra de Deus, a salvação, e também nós também devemos anunciar
a Boa Nova. Nós, os leigos, os batizados, somos batizados de pequenininhos, recebemos o batismo. Desde aí recebemos essa graça de Deus. Depois já de 7, 8 anos, sempre falo nisto que é muito importante, nos preparamos para a primeira comunhão. Que é a primeira comunhão? Preparar para receber a Cristo. Não é uma hóstia simples, é a Cristo que se recebe na Eucaristia, realmente presente, não simbólico. E depois, já de mais grandes, nos preparamos para o Crisma, para reafirmar essa fé e esse bautizo que recebemos, e também para nós passar a sermos discípulos de Cristo também, para anunciar a boa nova a toda criatura. Não pode ficar por aí o batismo, a primeira comunhão e o crisma, e já se esqueceu tudo, não? Continua, para isso recebemos essa graça e passamos a ser discípulos de Cristo, somos igreja, leigos, podemos anunciar a boa nova a toda criatura, é nosso dever. Não podemos fazer a função que faz os consagrados, que é o sacerdote, os obispos, cardeais e o Papa. Eles estão consagrados para exercer o ministério de Deus, que é consagrar a Eucaristia, oferecer o sacrifício no altar. Isso só pode fazer o sacerdote, a homilia. Isso os batizos, batizar, só pode fazer o sacerdote que está consagrado a Deus. Tem as mãos consagradas a Deus e fica consagrado a Deus para exercer esse ministério, como os obispos, cardeais, o Papa, que são os administradores desse patrimônio que pertence a Jesus. A Igreja é de Jesus. É um patrimônio que pertence só a Jesus, porque Jesus pagou um preço muito alto por esse patrimônio, por sua Santa Igreja. Por isso, Jesus identificou a sua Igreja sobre Simão Pedro, e sobre esta pedra identifica a minha Igreja. E as forças do inferno não prevalecerá contra ela. Tudo que desatares na terra fica desatado no céu, e tudo que atares na terra fica atado no céu. A ti te darei as chaves do paraíso. Foi a Pedro. Deus, Jesus, pôs um chefe na sua igreja, Pedro. E desde Pedro ha havido muitos sucessores. Até o Papa Francisco tem um chefe para administrar a sua igreja. E tem as autoridades, os cardeais, os bispos. Por isso, essa função não nos pertence a nós, leigos, mas sim podemos anunciar a boa nova. Para isso, somos batizados, passamos a ser discípulos de Cristo, para anunciar a boa nova a toda criatura. Por isso é muito importante, irmãos e irmãs católicos, que aprendamos, e eu sempre insisto muito com isto, porque havemos muitos católicos que somos católicos de tradição ou de palavra, porque nossos pais foram católicos, mas não praticamos a nossa fé, nem temos conhecimento da nossa fé. Então é importante que tenhamos conhecimento da nossa fé, da nossa Santa Igreja, e é importante que nós, católicos, aprendamos e formemos como verdadeiros católicos, com conhecimento da Palavra de Deus, do Catecismo da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja,
não sermos perezosos para ler as Sagradas Escrituras. Devemos ler as Sagradas Escrituras, meditá-las no nosso coração, ler o Catecismo como guia, o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia, para poder compreender a Palavra de Deus à luz da nossa Santa Igreja, para não cair nas falsas doutrinas. Não há que interpretá-la por sua conta, senão tende a torcer e a cair no erro das falsas doutrinas. Por isso é muito importante que nós lemos primeiro o Catecismo da nossa Santa Igreja, que tem textos bíblicos como guia para poder compreender e compreender as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. É muito importante, por isso eu gosto sempre de dar esta explicação aqui, porque havemos muitos católicos que nem conhecíamos a nossa fé, ignoramos tudo, e chega qualquer de outra dominação cristã, nos diz 4 palavras e já não sabemos responder. Isso é um erro que temos, por isso é necessário que sejamos formados com conhecimento da nossa fé, da Palavra de Deus, da nossa Santa Igreja, como foi fundada. Nossa Santa Igreja foi fundada há 2023 anos. Por isso, é uma só igreja, não são várias, porque em várias passagens das Sagradas Escrituras, Jesus diz que eles sejam um, como sou eu e tu um, uma só igreja, uma só fé, um só bautizo, porque a igreja é o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus não está dividido, é um só. Por isso, é importante, católico e católica, se chega a escutar este vídeo, ver este vídeo, que aprendamos a ter conhecimento da nossa fé, que sejamos católicos de verdade, como eu também fui um mau católico durante toda a minha vida. Desde há uns 3 anos para cá, depois que houve esta pandemia, que deu para eu reflexionar sobre a minha vida, e tantos irmãos que perderam a vida por essa pandemia, milhões e milhões de pessoas no mundo. Deu para eu examinar a minha consciência e ver que é importante que nós, antes que partamos desta vida, tenhamos um arrependimento e uma conversão, deixar a vida má para trás e viver uma vida nova em Cristo Jesus, renovada na oração, ler a Palavra de Deus, o Santo Rosário, a Santa Missa, a confissão, receber Jesus Eucarístico para perdão dos seus pecados. É necessário purificar-nos no sangue do Cordeiro, que quita todo o pecado do mundo, arrepender-nos dos nossos pecados e aprendamos a ter conhecimento da nossa fé. Jesus é o mais lindo que temos na nossa vida. Sem Ele nada podemos fazer. No altar temos e no sagrário o tesouro mais grande que temos, que é Jesus na Eucaristia. O coração da nossa Santa Igreja é a Eucaristia no altar.
que é Jesus real, que palpita seu coração por amor a nós, nos está esperando para que nós recebamos, mas com arrependimento de coração e confissão com o sacerdote. Isso é muito importante. Não podemos receber o corpo do Senhor indignamente, porque senão recebemos a nossa própria condenação. Não lo digo eu, lo diz nas Sagradas Escrituras. Por isso, irmãos e irmãs católicos, é importante que tenhamos conhecimento da nossa fé e pratiquemos a nossa fé e sejamos católicos de verdade e defendamos a nossa Santa Igreja. Não falamos mal da nossa Santa Igreja se somos católicos. Um católico verdadeiro não pode falar mal da sua Santa Igreja. Se ele fala mal da sua Santa Igreja, é um falso católico. Não é verdadeiro. Porque nenhum católico verdadeiro pode falar mal da sua Santa Igreja. Porque a Igreja é de Cristo, não é dos homens. Não é do Papa, dos obispos, dos cardeais, do sacerdote. É de Cristo, porque Cristo lá identificou sobre Pedro, por isso é santa, porque é de Cristo. É um patrimônio que pertence a Cristo. Cristo pagou um preço muito alto com a sua paixão, morte em cruz, horrivelmente ultrajado, maltratado, escarnecido, coroa de espinhas, cravado na cruz. Ele sofreu muito por nós. Ele pagou um preço muito alto por a sua Santa Igreja. Por isso, católico e católica, defendamos a nossa Santa Igreja. Não falemos mal da nossa Santa Igreja, porque a Santa Igreja é um patrimônio de Jesus que só pertence a Jesus. Não pertence ao Papa, aos obispos, cardeais, sacerdotes. Eles apenas são administradores desse patrimônio. Por isso, os erros que eles cometam e o que eles façam, eles terão que render contas a Deus. Não nos afastemos da nossa Santa Igreja por qualquer erro que vejamos de algum sacerdote ou bispo. Não alejemos da nossa Santa Igreja, católicos. Aprenda e vayamos sempre à missa, à confissão. Não perdamos a nossa fé. É muito importante. Este é um chamado que faço por este meio de alerta a todo católico que não tem conhecimento da sua fé ou fala contra a sua igreja, nem sem conhecimento, às vezes por ignorância, porque a igreja é um patrimônio que é de Cristo, não é do Papa, nem dos obispos, dos sacerdotes. Ele a fez santa. Por isso, é importante que tenhamos conhecimento da nossa fé. É tudo por hoje. Não vou largar mais este vídeo. Vim aqui este meio com uma grande preocupação que levo no fundo do meu coração desde há uns 3 anos para cá, que foi de onde eu e corrigido a minha vida e também aprendido mais a fundo da minha fé católica, da verdade da nossa Santa Igreja. Também, como eu aprendi e quero também ajudar todo aquele que queira ver o meu vídeo e também se formar, como eu também fiz assim. Vejo muitas conferências de pregações de católicos, de sacerdotes e também leio muito a palavra de Deus e vejo muitos programas sobre a nossa Santa Igreja
e quando começou, como não começou, a história. É importante que tenhamos todos os conhecimentos para assim nós termos essa formação e conhecimento a fundo da nossa fé, da nossa Santa Igreja, para não deixarmos levar por alguns erros de alguns consagrados que han cometido coisas que não horríveis. Não são todos, mas alguns. E por isso, católica, a Igreja de Cristo é um patrimônio que só pertence a Cristo. O Papa, os obispos, cardeais, sacerdotes são administradores desse patrimônio. Por isso, a nossa obediência vai à nossa Santa Igreja, aos ministros, ao Papa, aos cardeais, aos obispos. Não estou a falar mal do Papa, nem senão alguns que han cometido coisas que não vale a pena mencioná-las aqui, mas que não deixemos levar por essas coisas. Não perda a sua fé por o que tenha que vir de alguns consagrados. A Igreja de Cristo, um patrimônio que só pertence a Cristo. Por meio dela somos salvados. Mas não esqueçamos que a Igreja tem os seus sacramentos, como a confissão, tem o batismo, a primeira comunhão, o crisma, confissão, depois tem o sacramento do matrimónio, que é muito importante. Hoje em dia se é perdido todo. Também, por o afastamento da nossa fé, nos afastamos do Criador. É por isso. É tudo, irmãos, por hoje. Eu só vou pedir tudo aquilo que queiram subscrever ao meu canal, partilhá-lo ou dar-lhe um gosto se gosta, porque é muito importante para que o YouTube possa recomendar mais a irmãos e irmãs católicos e não católicos, para ajudá-los também a que se prepare como verdadeiros católicos, a que tenham mais conhecimento da sua fé. É tudo. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.